quero falar um pouco hoje sobre coisas que parecem, mas não são. Então, a conspiração de Absalão. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem de cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. As pessoas, 2 Samuel capítulo 15, tá? A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel, versículo 3, e Absalão dizia: a sua causa é válida, é ilegítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: pessoa boa esse cara, quem me dera ser designado juiz desta terra. Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhe faria justiça. Sangue de Jesus tem poder. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava e beijava. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhe fizesse justiça. Assim, ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixa-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando teu servo estava em Jezu, na Síria, fez este voto: se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Vá em paz, disse o rei. E ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som da trombeta, digam: Absalão é rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Ahitofel da cidade de Gilo, seu conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Até aqui. Então, eu queria, há um tempo atrás, em cima desse texto, eu falei sobre legitimidade, sobre aquilo que é legítimo. E hoje eu quero falar sobre algo que é uma questão que tem vindo assim no meu coração, e de um entendimento, de uma compreensão que não está nesse lugar aqui na terra. É uma compreensão que eu acho, é um entendimento e uma compreensão que tem vindo nesse lugar espiritual, porque a gente precisa compreender algumas coisas. Esse cidadão Absalão, ele só era filho do rei, do próprio rei que ele estava tentando comprometer a autoridade desse rei. Então, ele era filho de Davi. E ele se colocava num lugar, ele ficava na porta, ele ia para um determinado lugar, e as pessoas do lugar onde as pessoas traziam suas queixas, ele ouvia as queixas das pessoas, e ali ele começava um diálogo com essas pessoas, no qual ele ia enfraquecendo o figura dele, porque ele tinha um plano na mente dele. Qual era o plano dele? O plano dele era ir para Hebrom e se tornar rei no lugar de Davi. Ele tinha um plano. Ele não estava fazendo nada sem um entendimento, sem um propósito. Algo foi gerado no coração dele. E aí, Absalão, ele vai começar a se posicionar dessa forma. Ele vai começar a ter uma postura muito intrigante e interessante. Por quê? Porque quando nós pensamos em alguém que vai tomar o poder, nós pensamos numa
pessoa falando, se colocando contra, né? Dizendo coisas, tendo às vezes uma posição afrontosa, né? Não foi esse posicionamento de Absalão. Absalão teve uma postura comedida, educada. Ele ficava ali, ele ouvia as pessoas, ele abraçava as pessoas, trazia as pessoas para perto, né? Mas no coração de Absalão tinha uma intenção. E de que eu queria, na verdade, compartilhar hoje? É compartilhar um sentimento, um entendimento, algo que nós vamos talvez precisar. Gente, eu amo chuvinha. Que nós vamos precisar compreender nesses dias. Por quê? Porque engano, para eu ser enganada, para você ser enganado, tem que parecer bom no início. De alguma forma tem que te ganhar. De alguma forma, eu acho que um dos espíritos que nesses dias vai fluir mais, talvez nesse mundo, seja o espírito de sedução. Mas nós precisamos elevar o entendimento acerca desse espírito. Porque quando nós falamos no espírito de sedução, nós sempre levamos ele para uma questão sexual. E nem sempre o espírito de sedução age dessa forma. Talvez essa seja a forma mais simplória pela qual ele age. Que é as questões que envolvem sedução sexual, aquela cantadinha, aquele negocinho, aquele olhar. Talvez essa seja. Mas existe um tipo de sedução, uma sedução mais, vamos dizer assim, elaborada, né? Na qual outras coisas são envolvidas por esse espírito. E pasme, mas às vezes isso acontece no nosso meio. E quando eu falo no meio, não estou falando aqui especificamente, não, estou falando de um modo geral. E hoje bate muito temor e respeito a muitas pessoas que pregam. Eu vou dizer para você, tem muita gente que opera debaixo do espírito de sedução, que é capaz de falar coisas que vão te envolver, que vão te prender e que vão conduzir você para o lugar que a pessoa quer e não para um lugar que Deus tem para você. Porque a sedução, porque então a gente tem um entendimento de sedução de um troço muito ruim, mas existe uma sedução boa, sabia? Que leva você, convence você, para você fazer aquilo que Deus não quer que você faça. Absalão, sinistro, cara. Ele chegava perto, daqui um dia você vai começar a ver um monte de gente agarrada pelo cabelo nas árvores aí, espirituais. Vai ficar tudo preso. Absalão ficou preso. Teve uma hora que os cabelos. Vai encatar o pé de buganvília. Um não, dois. Mas tem um que eu plantei ele no lugar estratégico. E ele foi crescendo. Mas o bicho foi crescendo. Ele está lindo, ele está subindo pela parede, está lindo. Ele é verde, é branco, a flor. Ele está a flor, ele está lindo. De vez em quando, minha filha Jéssica, que ele não tem cabelo. Graças a Deus. Mas ele clama. Porque a careca dele passa no espinho. Não vai, filho, você vai virar a garagem do nosso carro. Eu falei, vou botar o negócio aqui, esse buganvília, mas deixa comigo, tem a visão. Mas ele está lindo, ele subiu assim, está indo na janela do meu banheiro. Ele está lindo, uma coisa linda, mas dá trabalho mesmo, é complicado. Os mais altos, quando vão lá em casa, tem que passar abaixadinho. Mas aqui, às vezes a gente passa e a gente não entende por quê. Que alguns estão agarrados pelo cabelo em alguns lugares. Sabe? Mas agarra, sabia? Agarra. Tem um monte de pé de buganvília espalhado por aí. Mas, assim,
às vezes a gente não percebe. Então a fala de Absalão era uma fala tranquila, era uma fala legal. Olha, mas não tem ninguém, né, para te atender, para te ouvir aqui, as suas queixas, né? Quem dera eu, né, pudesse ter essa posição para resolver suas causas. E ali ele foi gotejando. Ele foi gotejando. E isso é uma sedução. Isso é um tipo de sedução. E uma sedução às vezes é espiritual. Porque o Espírito de Deus nesses dias tem me falado: eu vou te fazer ver. Coisas que parecem espirituais, mas elas não são espirituais. Elas estão num lugar de sedução. E muitas pessoas têm ficado presas, engodadas e enredadas por isso. E eu, quando eu falo dessas coisas, eu tenho muito temor. Porque gera um temor, porque eu sei que eu não estou falando de coisas normais e naturais. E tem pessoas que vão sendo movidas por essas coisas. E um engano muito comum hoje. E eu vou te dizer, você não vai tempo de encontrar pessoas de tridente, chifre, endemoniado. Esse negócio passou, gente. Tem pouco agora. Tinha uma igreja que cresceu baseada nisso. Vai lá hoje para ver. Hoje tem terapia do amor, tem não sei o que, tem não sei o que, tudo mudou. Porque os endemoniados mudaram. Os endemoniados não mais caindo. É diferente o negócio. Sabe? E hoje, as pessoas serão boas. As pessoas vão ser boas, vão amar e vão seguir Jesus. Porque as pessoas estão sendo convencidas. Isso é uma sedução. Você me entende? Porque a sedução não opera só no físico, ela opera aqui no intelecto, no poder do convencimento, no entendimento. Porque a sedução, ela te convence a fazer o que você não quer fazer. Muitas das vezes o marido não quer trair a mulher, mas ele é convencido pela sedução a fazer o que ele não quer. Da mesma forma, uma mulher, às vezes ela não quer trair o seu marido, mas ela vai ser engodada por uma conversinha mole, por um negocinho, por um elogio, por não sei o quê. E de repente, ela está convencida, mas não é aquilo que ela queria. Porque a sedução, ela tem o poder de te convencer. Nós aprendemos a olhar para a sedução como se ela fosse uma coisa muito grotesca. Mas hoje nós estamos chegando num tempo em que as pessoas vão ser boas. Vão ser, já falou, você já reparado, como é que a gente tem que amar agora? É amor. Amor. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui hoje. Vocês nunca vão ver um mundo tão espiritualizado como vocês vão ver agora. Porque está feio não ser. É feio ser preconceituoso. É feio, ficou feio. Então, as pessoas vão tentar ser polidas no seu jeito de ser. Muitas das vezes sem mudar quem que são. Porque você precisa mudar o que você é para você não andar debaixo do espírito da sedução. Você precisa mudar o que você é. Nossa, ontem eu fui a cachoeira da minha família. A minha sobrinha falou assim: tia, você é muito corajosa. Eu falei, mesmo? Você namorou, noivou e casou em, foi 5, 6 meses. Aí eu virei para ela assim, falei, coragem
precisa para isso não, isso qualquer um faz. Orar e você precisa para ficar casado há 32 anos. Aí ela riu, ela começou a rir. Falei, tia, você está pregando? Eu falei, não, minha filha, orar e precisa ficar casado há 32 anos. Casar em 5, 6 meses, tem um monte aí que fez isso. É fácil, entendeu? Aí ela ficou rindo para mim, sabe? E aí, essa semana eu estava conversando com o Bebê, brincou comigo, né? Beatriz, eu faço muita coisa em casa. Eu corro para um lado, corro para o outro. Sou uma pessoa, estou sempre fazendo alguma coisa, fico muito presa com coisas de cozinha ainda e tal. Tem uma rotina de vida, né? Aí a Bia, me passa. Eu fiz uma oferta. Aí fui embora para cá e Beatriz no carro falou, mãe, eu te entendo. Falei, o que foi agora? Falei, mãe, então você tirou aquela palavra de José que você falou à noite, mãe? Você lê Bíblia que hora? Vou fazer assim. Que hora você está lendo Bíblia, mãe? Madrugada, de noite? Como é que ora? Eu não vejo você lendo Bíblia esse tempo. Ela lê Bíblia. Muito. Linda. Altina. É até plana. Aí eu ri para ela, brinquei com ela, virei para ela e falei assim, eu falei, Bia, chega uma hora na vida da gente que a Bíblia tem que ler a gente. Chega uma hora na vida da gente, não é eu li a Bíblia da gente, pelo amor de Deus. Que a Bíblia tem que ler a gente. Porque quando a Bíblia começa a ler a gente, ela começa a desmontar a gente em algumas questões da nossa vida, a desestruturar a gente nas seduções bíblicas que a gente usa dentro da igreja, que a gente usa por aí afora, sabe? Porque a gente usa essas coisas, a gente converte. Se tem uma coisa que o crente tem a capacidade de fazer, é converter coisa mais ou menos coisa boa. Então você transforma. Parece coisa de crente, mas não. O que a Absalão estava fazendo aqui parecia carregada de ótimas intenções, mas não tinha uma boa intenção no coração desse jovem. O coração desse jovem estava corrompido. Se você for parar para dizer, a gente pode analisar muitas coisas aqui da vida de Absalão. Tudo que ele viveu, Davi foi rei, não deve ter dado muita atenção para os filhos, tanto é que aconteceu aquela desgraceira toda na casa dele, né? Tamar foi abusada pelo próprio irmão, Absalão matou o irmão. Então alguma coisa era disfuncional naquela casa. E Absalão ficou ali, vítima daquilo tudo. Então a gente teria aqui muitos argumentos para corroborar a atitude dele, né? Mas ao nosso Deus, né, Jesus, ele tem nos conduzido a um outro lugar. Não é mais tempo de nós buscarmos os argumentos que corroboram as nossas pequenas corrupções, sabe? Não é mais tempo disso. Não é mais tempo de nós, pastores, vermos desvios, mas por conta de estrutura mantermos o desvio. Na estrutura e na própria vida. É um tempo em que o Espírito Santo está checando detalhes da nossa vida. Porque é nesse lugar que ele quer estar na nossa vida, né? Nesses lugares nossos, né? E aí você vai ouvir, vou falar que vai ter gente do mundo cantando, vocês vão pensar até que se converteu. De tanta música bonita, falando da natureza, da bondade, da grandeza, falando de coisas boas. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso, porque nós vamos precisar ser enganados. Israel precisa ser enganado, a igreja vai precisar ser enganada. Nós não vamos ser enganados por coisas grotescas, queridos. Então afie, deixe Deus afiar o seu discernimento, o seu entendimento, a sua compreensão. Porque você vai precisar discernir coisas muito tênues. Eu tenho frequentado um ambiente
E alguns dias atrás, eu comecei a conviver com uma pessoa que falava assim: vou lá na tua igreja, vou lá na tua igreja, vou lá na tua igreja. É legal, vai a gente rir, brincar, sabe? Chegava no final de semana, eu vinha para a igreja, eu procurava, não estava na igreja. Aí quando eu chegava lá, pô, esse final de semana não deu não, ah, esse não levou. Foi. E aquela pessoa sensacional, sabe? Todo mundo fica. Eu parei, olhei, o quê? Jesus me abençoou com fome. Dei meu fome. Jesus usando bebendo. Me abençoou com fome. Vou aqui, ó. Pego meu telefonezinho. Vou mostrar para vocês. Vou aqui, ó. Nesse negocinho Spotify. Aí eu clico aqui nesse cara que eu acho ele sensacional. E aí eu faço assim, ó. Embaixo. Embaixo. E a dança, e a dança? E assim eu fiz. Ora, rola um glória. Aleluia. Aí outro dia eu tô lá. Daqui a pouquinho, quando eu abro o olho, tinha um parado na minha frente, um instrutor, brincando comigo. Porque chega uma hora na nossa vida que a gente tem que escolher para onde a gente vai olhar. Porque as pessoas querem fazer a gente olhar para outro lugar. E a gente precisa compreender como igreja que nesses dias Deus está levando a gente para um lugar diferente. E muitos de nós não estamos entendendo por que a gente está vivendo determinadas coisas. Muitos de nós não estamos entendendo por que Deus está expondo a gente até a situações desconfortáveis. Mas é porque, como nunca, Deus precisa alinhar a sua igreja. Como nunca, Deus precisa fazer a igreja compreender o lugar que Ele tem para ela e aquilo que ela precisa ser. Então, Deus, nesses dias, Ele está fazendo isso. E eu fico assim. E hoje eu quero orar com você. Eu não quero me alongar. Porque a gente poderia falar muitas outras coisas. Tem um outro texto, que é um texto que fala sobre Roboão, que é outro sinistro também. Muito cuidado com conselhos. Porque ele buscou dois grupos de pessoas para se aconselhar. Os mais velhos disseram uma coisa, mas os mais novos falaram outra. Mas sabe quem ele ouviu? Ele ouviu quem ele queria ouvir. Não tem nada a ver com o velho e com o novo. Ah, ele ouviu os mais novos. Não, ele ouviu o mais novo porque ele queria ouvir os mais novos. Porque os mais novos falaram aquilo que ele queria ouvir. A gente tem que trazer a responsabilidade para a gente. Então, Roboão, ele ouviu aquilo que ele queria ouvir. Ele não ouviu os jovens. Os jovens, por acaso, falaram aquilo que ele queria ouvir. Então, ele seguiu o conselho dos jovens. O que você quer ouvir nesses dias? Porque às vezes a gente vai ouvir aquilo que a gente quer. O que você quer ouvir? O que eu quero ouvir? O que nós queremos ouvir? O que você quer alimentar? O que você quer matar? O que você quer manter vivo? O que você quer que morra? O que você quer que vá adiante? O que você quer que fique? E isso eu não estou falando daqui para aí, para vocês não, estou falando daqui. Porque eu quero isso na minha vida. Quero isso, esse Deus agindo
dessa forma na minha vida. Eu quero Deus agindo, tendo liberdade para agir dentro de mim, para me ler. Eu não quero só ter uma experiência com Deus no culto. Eu quero que Deus me leia. Eu quero que Deus, eu quero entender o que Deus está querendo desmontar dentro de mim. Porque a gente quer que Deus melhore sem que a gente melhore. Isso não existe, querido. Deus, vamos melhorar as coisas aqui sem você melhorar? Quem promove o que está acontecendo na sua vida, desculpe dizer, você mesmo. Então não vai mudar até que Deus possa mudar isso. E é triste dizer, triste não, mas é uma realidade. Deus tem que mudar a gente. É mais que salvação. Tem gente que está conversando com Paulo, e a gente conversando sobre algumas coisas, e só o papo do ladrão da cruz. Porque tem gente que se escora no ladrão da cruz. Irmão, mas tem um ladrão da cruz. Falei, tu é o ladrão da cruz? Então, a outra regra é para você, a do ladrão da cruz não é. Não serve para você. É o ladrão da cruz, irmão. Foi para o céu e não era. Você é o ladrão da cruz? Já foi para o céu? Não, então, está debaixo da outra. Entendeu? Tem gente que é como o ladrão da cruz mesmo. Jesus salva ali. Na hora do leito, a morte, não é o nosso caso. Então, não serve para nós essa regra. Isso aí, sabe como que a gente usa isso? Como que o crente, para que o crente usa isso? Para manter as suas mazelas justificadas. Entendeu? E aí eu estou falando para você. São as coisas convertidas. Parece convertido, mas não está convertido. Não está convertido. A gente precisa entender que nesses dias o nosso Deus está nos levando a lugares mais profundos. Ele está tentando nos alargar. Ele está tentando nos fazer crescer nele, nos aprofundar mais nele. E por essa intenção, ele vai nos levar a lugares, vai nos colocar diante de situações que vão mexer com algumas estruturas nossas, vão mexer com as nossas rejeições, vão mexer com as nossas estimas, às vezes não tão boas. O Espírito de Deus vai começar a mover. E aí tem a história vocês estão lembrados da história que eu contei lá da fila da carne, né? Quando Deus quer te achar, ele te acha na fila da carne. Historinha da irmã toda filosófica, filhinha da carne. De repente, o açougueiro decidiu que não ia fazer o que a irmãzinha pediu. A irmãzinha. Quando a irmãzinha olhou para cima, graças a Deus que a irmãzinha discerniu. Então Deus nos acha em qualquer lugar. Ele vai, mas você vai ter que aprender a perceber a sua cruzadinha de braços. Você vai ter que aprender a ser humilhado. Desculpa, um monte de crente que não quer ser humilhado. Nasci para ser cabeça e não cauda. Isso serve para quê? Porque a Bíblia diz também que aqueles que não se submetem a um processo de humilhação não serão exaltados. E que a soberba precede a ruína. Então a Bíblia não é uma coisa que você pode às vezes pegar um texto e isolar ele e fazer dele tudo regra para a tua vida. O ladrão da cruz é uma realidade, mas não serve para tudo. Vai servir para um determinado aspecto da sua vida, para outro não vai. Vai servir para algumas pessoas, mas para outras pessoas. A verdade é que a grande maioria não se encaixa dentro do ladrão da cruz.
o amor de Deus por ele é para todos, mas aquela realidade ali. Então, nós precisamos, nesses dias, compreender que Deus está nos levando, vai levar a igreja a discernir, a compreender, a entender, sabe? E não tenha vergonha, sabe? A gente mente para a gente mesmo. A gente mente que a gente não está sentindo algumas coisas. E quanto mais a gente mente para nós mesmos, mais essas coisas vão ficando fortes, mais iracundo nós vamos ficando, piores nós vamos ficando. Ou, se não pioramos, não nos livramos dessas determinadas coisas, sabe? E a gente precisa, como cristãos, compreender aonde Cristo quer chegar na nossa vida. Cristo quer chegar na nossa vida nos lugares mais profundos das nossas vidas. Ele quer morar em nós. E para morar em nós, ele vai melhorando a casa. Ele é um grande reformador. Ele reforma, ele tira, ele limpa, ele arruma, ele muda as nossas convicções. E você pode ter certeza de uma coisa: se tem uma coisa que Jesus não vai te transformar em um bobo ou numa boba. Porque às vezes a gente pensa que quando Jesus vem entrando nesses lugares das nossas vidas, nós vamos nos tornar pessoas bobas, ingênuas, bobocas, que todo mundo faz o que quer. Nesse processo todo da minha vida, se teve uma coisa que Jesus me ensinou, foi a dizer não. E a não estar em todos os lugares ao mesmo tempo como eu achava que eu deveria estar. Então hoje eu posso isso, eu posso isso. Se eu não posso, eu não posso. Mas isso não é fruto de uma revolta, isso é fruto de um entendimento, de um gerar, de um equilibrar, de algo que Deus, e que não é fácil. Porque para mim é muito mais fácil dizer sim para tudo e correr igual uma maluca para todos os lados para tentar salvar. Eu não estou voltando para esse lugar. Eu não estou voltando para esse lugar. Eu estou voltando para o lugar que Deus tem para mim nesse novo tempo na minha vida. E isso é tão forte na vida de Roboão que eu li um texto, um versículo aqui, que ele fala assim, lá depois do versículo 18, no versículo 18, né? Mas ele fala assim, 10, 18 de 2 Crônicas, ele fala assim: o rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugiu para Jerusalém. Desta forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje. Essa rebelião, e aí eu fiquei pensando, cara, será que isso contribuiu para lá na frente Israel não reconhecer também Jesus como Senhor? Porque Jesus é da dinastia de Davi. E existem coisas que vão comprometer toda uma... Então é um tempo de nós compreendermos isso. Eu quero orar por você. Queria que você ficasse de pé. Isso não é uma pregação. Isso são experiências que a gente vai vivendo. Jesus vai desconstruindo a nossa vida e vai ensinando a gente. E vem aí a moda, que já não está aí, né? Eu creio que vai estar. E você não vai precisar não, cara. Eu sou bom, eu sou isso, não preciso. Para que seguir Jesus? Para que vem a igreja? Para que estar nesse lugar? E nós vamos sendo tentados no nosso trabalho. Oh, cara, claro que é legal. Fico vendo, né? Os meninos da igreja, menina bonita, tudo linda. Você acha que não tem um olhudo lá fora em vocês? Claro que tem. Sabe o valor que vocês têm. Sabe o valor que vocês têm. O quão preciosos vocês são. Não tem. Já não sabe quanto vale a tua família, o preço que você paga por ela. Sabe o preço que é ser um homem, um sacerdote dentro da sua casa, gerar seus filhos num comprometimento com Deus para a próxima geração. Eu penso que ele não sabe, ele sabe.
E esse espírito maligno que fala coisas legais, parecem até crentes, mas não são. E é um tempo em que a nossa voz, nosso ouvido, ele vai precisar discernir. Porque você vai ter que se basear naquilo que Deus está falando para você. A sua segurança vai ser essa. A corrupção do outro, a falha do outro, porque existem processos falhos dentro do trabalho, dentro da igreja, fora da igreja, mas esses processos falhos não devem nos corromper. A nossa integridade, ela deve permanecer. Aquilo que Deus já gerou na nossa vida. O que Deus já gerou na tua vida? Você hoje não está mais, você não é mais um neófito. Esse rapaz, Deus que se converteu aqui, há um tempo atrás eu estava aqui na igreja, num evento, e ele chegou aqui na igreja, ele tinha casado. E eu falei uma coisa para ele e para ela. Falei assim, cara, sabe o que eu mais gosto de ver o que vocês estão fazendo? Porque ninguém ficou enchendo a paciência de você para fazer isso. Vocês estão sendo convencidos pelo Espírito Santo. E hoje, o que eu mais gostei da sua conversão, de ver você aqui, conversar com o seu coração, é porque eu sei que foi o Espírito Santo que te convenceu. Eu gosto de pessoas que não são assim, sabe? Que precisam ser convencidas. Porque quando isso acontece de verdade. Então, a gente precisa entender isso. O Espírito Santo, ele está aqui, ele está aí, ele está na tua casa, está na tua família, ele vai te convencer, ele vai te ensinar, ele quer te ensinar detalhes. Não é te destruir, não é te acusar, nada disso. Baixe as suas armas hoje. Hoje, baixe as suas armas, para que você possa compreender aquilo que o Espírito Santo está fazendo com você. Há um tempo atrás, uma pessoa falou assim: aquela igreja lá na Salvatória, pastora, aquele culto maravilhoso, preciso de Deus. Falei, é verdade. Aí tem aquela saudade, né? Quem está diferente? Deus ou a gente? Diferente somos nós. Mas a gente quer que Deus faça a mesma coisa que Ele fez um dia, sem comprometimento nosso. Então você quer voltar a viver, que eu acho que a gente não vai voltar a viver aquilo, porque eu acho que a gente vai viver outra coisa. Eu quero viver outra coisa, maior, mais profunda, mais tremenda, mais poderosa, extraordinariamente maior do que a gente dá aquilo que a gente vai viver. Mas você pensa que precisa de mim e de você, precisa que a gente compreenda que a gente precisa dar passos nesse sentido. E a gente precisa entender que Deus tem um aqui e agora para a gente. E que a gente, quando vive nesse quimera, nesse negócio, a gente não experimenta o que Deus está fazendo agora. Eu vou dizer uma coisa para você, eu não sei aonde está o avivamento, mas em mim está. Porque eu tenho sido avivada pelo Espírito Santo. Deus tem virado minha vida do avesso, tem me ensinado, tem me trazido conhecimento. Caraca, eu falei, Jesus, coisa maravilhosa. Lindo demais. Eu não sei aonde o avivamento está, mas ele precisa estar aqui. Se ele estiver aqui, meu amigo, o ambiente é uma consequência. Então eu quero orar com você. Falar com você, Deus conta contigo. E esse espírito que operou ali em Absalão, esse espírito de sedução gospel, é gospel, sedução gospel. Eu tenho medo de falar essas coisas, o pessoal achar que eu estou doido. Não estou doido não, né? Isso é que eu estou falando. Aí a gente ouve um negocinho. Se te fizer uma cosquinha, então, um tremidinho já era. Te ganhou.
Não que você não possa tremer, mas não, irmão, sabe? Isso é superfície. Aí precisa ser mais profundo. Deus está me chamando para uma coisa mais profunda. Deus está levando a mim, está levando a você nesse lugar. E a gente precisa ir para esse lugar que Deus está nos chamando nesses dias. Porque nesse lugar nós vamos experimentar coisas extraordinárias. Nós vamos viver e ver o sobrenatural de Deus como nós nunca vimos antes. Nós vamos ter respostas que nós não imaginávamos que podíamos ter. Mas nós vamos estar no lugar e também nós estando nesse lugar, eu vou dizer uma coisa para você. Se algumas respostas não vierem, não vierem, né? Não sei, não chegarem. Não vai fazer tanta diferença como faz hoje. Hoje faz porque a gente não está, talvez, ainda naquele lugarzinho que o nosso Deus projetou para a gente estar. E isso aqui não é alguém que, eu estou falando, não é de alguém que está num lugar de perfeição. Mas é um lugar de alguém que tem entendido que Deus precisa ser o Senhor de todos os aspectos da minha vida. A minha mente é uma benção, mas se Jesus não governar ela, o sangue de Jesus tem poder. Hoje eu vou estar em lugares que eu não gostaria de estar naturalmente falando. Se você me vê na prefeitura, se você me vê em alguns lugares de política dessa cidade, não se espantem. Eu estou indo por obediência, não o que eu quero. Mas Deus tem falado comigo que eu preciso estar em alguns lugares nessa cidade. E eu vou estar em alguns lugares nessa cidade. Porque Deus tem falado para mim que eu vou estar em alguns lugares nessa cidade. E eu quero alinhar minha vida com Deus. Para que eu possa estar. Porque em alguns lugares a gente só pode estar depois que Deus já quebrou a gabiroba que tem em nós. Senão a gente se perde. Então, se Deus está te chamando para lugares altos, se Deus está te chamando, te prosperando, abrindo as portas para você, se Deus está dizendo que você vai habitar em lugares maravilhosos, poderosos, você vai ser uma pessoa poderosa nessa terra, deixa Ele trabalhar em você aquilo que Ele quer trabalhar, porque aí nós vamos estar nesses lugares e nós não vamos ser abalados por algumas coisas que estão nesses lugares. Nós vamos testemunhar a Cristo, nós vamos glorificar o nome dEle. E essa terra vai ver, sabe, uma igreja possuída pelo Espírito Santo, sendo conduzida pelo Espírito Santo. Deus, nesta manhã nós oramos. Nós colocamos nossas vidas diante de Ti. Nós não queremos, Senhor, ser enganados pelas vozes, as muitas vozes que às vezes ecoam próximos a nós. Às vezes somos ensimismados, às vezes somos tomados por uma força natural, humana, fruto das nossas histórias, daquilo que vivemos, das nossas ausências. Muitos de nós nunca fomos tão desafiados na nossa natureza como temos sido agora. E eu creio, Deus, que isso é a tentativa do Espírito Santo de nos fazer mudar, de nos levar a lugares nos quais nós vamos suportar aquilo que nós não suportávamos anteriormente. Uma natureza que vai sendo transformada de glória em glória, de fé em fé. E nós vamos sendo arrancados dos lugares de abandono, de sofrimento, de dor, de rejeição, de baixa autoestima. E isso não mais governará a nossa vida. Mas nós seremos livres nesses lugares. Nós seremos livres desses lugares emocionais, mentais, que corrompem muitas das
creio, Senhor, que nesses dias o Senhor está levando a igreja a esse lugar. Vai levar a igreja a um lugar onde seus líderes, eles não terão medo de mudar o que precisa ser mudado, de rever aquilo que precisa ser revisto, porque a igreja não mais, os seus líderes não serão mais engodados, iludidos por um espírito de sedução que nos convence a andarmos de uma forma que não é aquela que o Senhor tem para nós. Nesta manhã, Deus, neste lugar, traz um entendimento sobre cada um de nós, para que a gente compreenda aquilo que o Senhor está fazendo com a nossa vida, especificamente, como homem, como mulher, como casal, como família, o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está promovendo, o que o Senhor está promovendo no nosso meio, o que o Senhor está promovendo na nossa casa, o que o Senhor está promovendo na nossa vida, o que o Senhor está promovendo na nossa igreja, o que o Senhor nos faz nos alegrarmos com aquilo que o Senhor está fazendo. Às vezes sim, Senhor, nos desagrada, nos gera um desconforto, mas Deus nos ensina a olharmos para aquilo que o Senhor está fazendo, as obras das tuas mãos, Deus, e nos faz nos alegrarmos. Não nos permita mais, Deus, tentarmos remendar, sabe, com um pano novo aquilo que é velho. Não nos permita mais, Senhor, fazer um reboco naquilo que precisa ser arrancado e ser feito de novo. Nos tira desse lugar aonde, Senhor, nós vamos dando um jeito, aonde nós queremos trazer uma harmonia entre aquilo que precisa ser deixado e aquilo que precisa vir. Pai, nesta manhã, neste lugar, que tudo aquilo que precisa, sabe, ser removido, seja removido, e que o novo possa vir, aquilo que é novo, aquilo que é adequado, aquilo que é para esse tempo. Memórias são boas, é legal lembrarmos daquilo que vivemos no passado, mas Deus não deixa isso nos impedir de vivermos aquilo que o Senhor tem para nós hoje, nesse momento, agora, nesse instante. Nos conecta aquilo que o Senhor está fazendo agora, nos conecta aquilo que o Senhor está realizando nesse momento, nos traz a esse lugar. Nós declaramos isso nesta manhã. Nós amamos aquilo que o Senhor fez, mas nós amamos aquilo que o Senhor está fazendo, e nós queremos nos colocar nesta manhã, neste lugar, de maneira que nós possamos viver aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio hoje. Nós declaramos isso. Nós repreendemos o espírito de Absalão, nós repreendemos o espírito de sedução, nós repreendemos aquela voz, sabe, que fala aquilo que às vezes a nossa alma ferida quer ouvir. Nós repreendemos aquilo que quer acalentar as nossas dores, as nossas mazelas, os nossos enganos. Nós hoje falamos a essa voz: se retira do nosso meio, se retira da nossa casa, se retira da nossa família, se retira da nossa igreja, se retira do nosso trabalho, se retira do nosso ministério, se retira da nossa vida. Nós te pedimos isso nessa hora. Vozes sedutoras, vozes que nos enganam, Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos esse espírito no nosso meio. Nós declaramos nessa hora esse espírito repreendido, esse espírito paralisado, esse espírito expulso do nosso meio. Nós declaramos a nossa casa. Espírito de Deus, nós temos falado tanto de
nesta manhã, que mentes aqui sejam alcançadas pelo poder do Espírito Santo. Que estruturas mentais rígidas, endurecidas, magoadas e feridas, falta de perdão, Espírito de Deus, que o Senhor penetre nesses lugares e essas conexões neurais, esses lugares às vezes estão imperceptíveis. Faz um eletroencefalograma aqui. Passa um scanner no céu nessa noite, nessa manhã aqui na nossa mente. E vai, Senhor, detectando. Vai detectando aquilo que precisa ser conectado e vai desfazendo derrames, veias cerebrais espirituais que sangraram e comprometeram o funcionamento espiritual do cérebro. Nesta manhã, nesse lugar, Deus opera o sobrenatural na nossa mente, desconecta a nossa mente daquilo que ela precisa desconectar. Corta fios aqui nessa manhã. Corta fios aqui nessa manhã, Deus. Desconecta aqui mentes nessa manhã. Existem mentes que precisam ser desconectadas nesta manhã de lugares espirituais, naturais. Oh, nessa manhã, Deus, desconecta mentes aqui. Desconecta fios, corta fios, ligações neurais. Desconecta aqui pessoas nessa manhã. Libera mentes aqui nessa manhã. Libera raciocínios. Oh, desconecta pessoas de conexões neurais de rejeição. Pessoas que estão conectadas à rejeição, ao abandono que viveu. Desconecta a mente. Tenta astrar para que novos pensamentos possam surgir. Conecta-nos à paternidade. Que sentimentos sejam desconectados nessa manhã. Que o Senhor venha sobre nós nessa manhã. E que o Senhor cure a nossa vida. Que o Senhor desconecte a nossa vida. O Senhor retire a nossa vida nesses lugares. E que esses pensamentos, eles sejam agora confrontados pelo Espírito de Deus. Que o Espírito de Deus venha sobre nós nessa manhã, na nossa mente, tocando a nossa mente, refazendo aquilo que precisa ser refeito, reconectando aquilo que precisa ser reconectado. Oh,